Olá, pessoal. Vamos iniciar hoje a leitura de um novo livro, Nossas Vidas Juntos, um olhar para a fraternidade cristã, de James Thompson, com um prefácio de Jim Bill McIntyre. Agradeço você aí que acompanhou a leitura do último livro que a gente terminou no último vídeo, Sabedoria para a Vida Cristã. E esse livro aqui que a gente vai ler também é uma continuidade, né, da sabedoria aí para a vida cristã, que temos que ter as nossas vidas juntos, temos que ter comunhão, né? Jesus falou, né? Se amarmos uns aos outros, o mundo vai ver que somos verdadeiramente seus discípulos, não é? Eu vou estar lendo aqui a parte de trás. Peço para que você aí que já conhece o meu trabalho, deixa o like, compartilha esse vídeo. Se você é novo aqui, se inscreva no canal para que o canal cresça cada vez mais e chegue, né, a pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E se ficar alguma dúvida, né, do que eu vou falar aqui hoje, peço para que escreva no meu e-mail, que está aí na descrição do vídeo. É ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tudo gratuitamente. Se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada, tá bom? Vou ler a parte de trás aqui que fala sobre nossa vida juntos. Procurada, uma fraternidade íntima perdida durante a busca de um relacionamento pessoal com Deus. Vamos ver aqui que Jim Bill McIntyre falou sobre esse livro. Ele disse: Nossa vida juntos é excelente. Esta mensagem sobre a fraternidade é vital. Temos grande necessidade de um estudo como este. Jim Bill McIntyre, da Western Church of Christian, de Nashville, Tennessee. Outro, né, que fala sobre esse livro é Furman Kearley, PhD pela Abilene Christian University. Ele disse: excelente exposição sólida das Escrituras. Meu maior elogio é este. Gostaria de usar nossa vida juntos em minhas aulas. Olha aí, né? Vamos ver sobre o autor. James Thompson é atualmente, quando foi escrito esse livro, instrutor no Centro de Estudos Bíblicos da Universidade do Texas, na cidade de Austin, Estados Unidos. Nascido em Tyler, no Texas, Thompson recebeu seus diplomas de bacharel e mestrado pela Universidade Cristã de Abilene em 1964 e 65. Diplomou-se no Seminário Teológico de Nova York e recebeu o doutorado da Universidade Vanderbilt em 1974, especializando-se no Novo Testamento. O Sr. Thompson ensinou de 1965 a 67 no Texas Tech, cadeira de Estudos Bíblicos em Lubbock. Durante sua estada em Nova York, serviu como ministro da Igreja de Cristo Queens. Thompson escreveu vários artigos que foram publicados nas revistas Fin Foundation e Christianity Today. Escreveu também 2 comentários publicados pela Wisting Publishing CO, Carta aos Hebreus e segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então vamos ver aqui esse livro que foi publicado pela editora Vida Cristã. Acho que eu não falei no começo, né? Tô lembrando agora. Vou mostrar para vocês apenas aqui o índice aí, o prefácio. Dá uma pause aí e veja aí como é interessante os assuntos que vai ser tratado aqui nesse livro, tá bom? Vamos ver aqui o prefácio.
A fraternidade é o segundo item no salão das celebridades de Deus. Só a doutrina está à sua frente. O Espírito Santo mencionou os assuntos espirituais em ordem de importância? Qual seja a resposta dada, não será provavelmente possível confirmá-la, mas basta dizer que o Espírito Santo não é um escritor descuidado, nem irrefletido. Afinal de contas, como se pode ter fraternidade sem que esta tenha sua base bem firmada na verdade? Logo depois da obediência à doutrina vem a fraternidade, como lhe cabe por direito. Nos primeiros anos da igreja, Lucas declarou, abre aspas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, fecha aspas. Está lá em Atos 2:42. Nenhum grupo de pessoas podem fazer menos hoje e continuar afirmando pertencer a Cristo. A doutrina dos apóstolos, dito lá em Atos 2:42, oferece grande conforto mental. Como pode haver erro quando existe obediência implícita à fórmula, abre aspas, assim diz o Senhor, fecha aspas. Quem pode estar errado quando está certo? Mas pode alguém estar certo só até esse ponto e continuar sendo o ideal de Deus? A doutrina não dá instruções quanto à fraternidade? A importância de Jesus é suprema, mas os seus seguidores também são importantes. A vida não é toda vertical, nem também horizontal. A cruz aponta para o céu, tendo a terra como ponto de partida. Ela também aponta para o homem enquanto se acha na terra. Nessa nossa era desumana, em que as pessoas no geral se envolvem num manto de impessoalidade, como se dizendo, não quero envolver-me. É essencial reexaminar os ensinos básicos sobre a fraternidade. James Thompson mostra-se excelente escritor, um estudioso da palavra, que nos desafia a pensar a fundo nesse assunto. À medida que nos leva para junto de Cristo, ele também nos aproxima mais um dos outros. Em Jesus, ele se esforça para facilitar nossa expressão de amor mútuo, desejando que a década do eu, como a chama, se transforme na década do nós, Cristo, você e eu. Espero que esse livro possa cumprir esse santo propósito. Deus abençoe os leitores durante o estudo interessante e sincero de um belíssimo tema, a comunhão com o Senhor e os seus santos, que são os santos aqui como cristão, né? Espero que possam todos alcançar essa comunhão. Jim Bill McIntyre, West End Church of Christ, Nashville, Tennessee. Capítulo 1. Um chamado à fraternidade. Romanos 1, 11 e 12, abre aspas. Porque muito desejei ver-vos, para que reciprocamente nos confortemos, fecha aspas. O que aconteceria se alguém visitasse a igreja que você congrega e fizesse uma análise cuidadosa da vida da mesma no sentido de fraternidade, da comunhão entre os irmãos? Essa pessoa especializou-se no estudo de grupos trabalhando em conjunto e pretende comparar a vida de sua congregação como uma comunidade em relação a outros grupos tais como um clube cívico, um alojamento,
uma agremiação universitária, etc. O que você acha que ela descobriria? Olha aí, né? Para a gente refletir, pensar e se corrigir. O observador examina como nos relacionamos uns com os outros quando nos reunimos para adorar. Ele nota como nós associamos mutuamente fora das reuniões da igreja, a fim de verificar se realmente partilhamos de uma vida comum com outros cristãos. Coisas tais como nossa lealdade ao grupo, disposição ou má vontade em prestar auxílio nas horas de necessidade, e do grupo que, e do tempo que passamos na companhia de outros na igreja local, são notadas por esse perito. Ele também dá atenção especial ao fato das pessoas que sentam uma ao lado da outra nas reuniões de domingo conhecerem realmente uma a outra. Um estudo desse tipo poderia revelar algumas coisas bem pouco agradáveis sobre a nossa vida juntos na igreja local. O que descobriríamos a nosso próprio respeito? Há vários anos atrás, diversas igrejas aceitaram uma análise como essa. O resultado foram inquietantes. Numa série de entrevistas, foram feitas aos membros perguntas como estas: Quantas das pessoas presentes ao culto você conhece pessoalmente? A grande maioria dos membros teve de admitir que ela só conhecia uma pequena porcentagem dos presentes. Os que se reuniam para adorar no domingo não passava de um grupo anônimo de adoradores. Não constituía uma verdadeira comunidade preparada para suportar as cargas um dos outros. Muitos vão à igreja como iria a um cinema. Também inquietante foi o fato de muitos dos interrogados expressarem pouco interesse em envolver-se mais na vida dos outros membros. Eles julgavam que as relações sociais tinham muito pouco a ver com a vida cristã. Estavam satisfeitos em seu próprio círculo de amigos da igreja e não sentia necessidade de ampliar seus relacionamentos para incluir outros. Quando foi inquirido qual o motivo de seu comparecimento, os membros respondeu que ali estavam apenas por causa da sua própria vida espiritual e salvação pessoal. Não se achavam um local de adoração a fim de estabelecer relações mais aproximadas com outros cristãos. Como dizem alguém, muitos vão à igreja como se fosse a um cinema. É como se essas pessoas ficassem satisfeitas com sua vida espiritual pessoal sem fazer parte de uma fraternidade. Subtítulo: Fraternidade indispensável. Se a igreja local transformar-se em um grupo de adoradores praticamente anônimos, perderemos uma parte indispensável do que a fé cristã pode fazer para enriquecer nossa vida. Paulo afirma o valor inestimável da cordialidade e companheirismo em sua carta aos cristãos romanos. Abre aspas. Porque muito desejo ver-vos para que reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Fecha aspas. Romanos 1, 11 e 12. Quem quer que tenha tido a felicidade de frequentar uma igreja onde existe cordialidade genuína, sabe que não podemos dispensar facilmente um forte senso de comunidade. Muitos de nós podem pensar em ocasiões em que a igreja local veio confortar-nos devido a uma doença na família. Posso lembrar-me de uma mudança para uma cidade onde nos sentimos muito sós, até que amigos da igreja nos recolheram.
Foi então que descobrimos amizades duradouras baseadas em valores e estilos de vida comuns. Muitos de nós, sem dúvida, tiveram a oportunidade de fazer na igreja amizades íntimas e insubstituíveis. Participamos, entretanto, de um dilema. Podemos reconhecer que a fraternidade é algo muito bom, mas que em muitas congregações torna-se difícil manter uma união chegada. Movimentamo-nos muito mais e estamos também bastante mais ocupados do que nas gerações anteriores. Muitos moram bem longe do lugar em que rende culto, impedindo o fácil acesso à comunhão da igreja. Subtítulo: Adoradores Anônimos. Novas famílias se mudam para a nossa congregação e outras afastam-se dela. Ficamos então tentando dividir, ficamos então tentados, divididos a isso, a não nos envolver num relacionamento muito íntimo com ninguém da igreja. E se adoramos numa congregação maior, achamos fácil dividir-nos em grupos menores, sem nos relacionar com os membros fora do nosso pequeno círculo. É possível que não façamos isso intencionalmente, enquanto nos mantemos dentro do grupo menor. Todavia, é provável que logo nos vemos isolados do resto da igreja, e quando isso ocorre, nos tornamos um grupo anônimo de adoradores. Tais problemas dificultam nossa vida como uma comunidade dedicada. Se formos um grupo anônimo de adoradores no domingo, é possível que não nos comparemos favoravelmente como comunidade com o clube ou fraternidade cívicos. A igreja se torna o lugar onde vamos apenas nos encontrar com Deus e alimentar nosso espírito, e não o local onde o povo de Deus se encontra uns com os outros. Subtítulo: Preocupado com o eu. Estou convencido que não é apenas o ritmo apressado da vida que nos impede de ter uma verdadeira fraternidade. A igreja também deixa de ter comunhão por não levar em conta o princípio bíblico relativo à nossa vida em conjunto. Jamais seremos uma verdadeira comunidade enquanto permanecermos preocupados apenas com o nosso bem-estar espiritual. Um certo crítico social descreveu a década de 70 como a década do eu. As pessoas que desistiram da religião organizada voltaram-se para o humanismo radical a fim de descobrir a si mesmas. Programas como meditação transcendental e yoga alegam oferecer a percepção pessoal. Esta tendência leva facilmente a pessoa a pensar apenas em si mesma, suas experiências particulares e seu próprio desenvolvimento pessoal. Embora não possamos opor-nos à ideia de crescimento pessoal, podemos objetar quanto a uma preocupação com o eu que nos faz ignorar as necessidades alheias. Esta mesma tentação levou certos indivíduos ao uso de drogas, a fim de afastar-se de uma rede mais ampla de relacionamentos. O perigo é nos envolvermos tanto com a nossa própria pessoa que deixamos de nos importar com os demais. Nas palavras de certo escritor, a ênfase dada hoje à consciência de nosso próprio eu fez com que cuidado com outros parecesse uma perda, Podemos envolver-nos tanto com a nossa própria pessoa que deixamos de nos importar com os demais. Esta ênfase no ego
tem a sua conotação religiosa. Algumas vezes, pessoas sinceras tornam-se tão preocupadas em terem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo que a comunidade da igreja parece insignificante. Em outros casos, os cristãos se interessam tanto em experimentar ou em sentir o Espírito Santo que se retiram da comunidade maior e passam a experiências pessoais ou a participar de pequenos grupos. A impaciência com a igreja organizada chega a levar alguns a se dividirem em grupos ainda menores, onde tentam libertar-se de sua ligação com a igreja maior. Todo aquele que esteja convencido de que o cristianismo envolve unicamente o crescimento pessoal e uma relação vertical com Jesus Cristo acha fácil decidir que a fraternidade é irrelevante para a sua vida cristã. A década do eu ameaça constantemente o cristianismo. Precisamos voltar às Escrituras a fim de aprender que Deus nos chamou para uma vida comunitária. O Deus que derrubou as barreiras humanas de uma vez por todas através de Jesus Cristo nos chama para ser, abre aspas, membros um dos outros, fecha aspas. E a Bíblia, como veremos mais tarde, fornece a definição da verdadeira fraternidade. Subtítulo: Individualista em Corinto. Nos dias de Paulo, havia cristãos em Corinto que pareciam apenas interessados em seu relacionamento particular com Deus, experimentando através dos dons espirituais. Veja, 1 Coríntios 12, 14. No batismo, 1 Coríntios 12, 13. E na ceia do Senhor, 1 Coríntios 10, 16. Se estivermos hoje unicamente interessados em nossa ligação particular com Deus, não poderemos reunir uma comunidade cheia de amor. O que precisamos, portanto, é recuperar o ponto de vista bíblico sobre a nossa vida comunal, a fim de verificar qual o tipo de fraternidade Deus quer que tenhamos. Talvez nem sempre vejamos a urgência em nos tornarmos verdadeiramente mais chegados. Pensamos com frequência em fraternidade como uma ocasião social e não como um trabalho da igreja. Descrevemos a fraternidade algumas vezes como se envolvesse apenas o ato de convidar nossos melhores amigos para um jantar. Ou pensamos nela como a reunião ocasional de membros de uma mesma classe da escola dominical. Podemos até descrever as conversas casuais antes e depois do culto como um período de fraternidade. Se a fraternidade não passar disso, falta-lhe profundidade e substância. A Bíblia descreve dimensões de fraternidade que se estendem muito além dessas ocasiões. Dimensões que nos permitem ver a urgência de termos uma vida comunitária. Subtítulo: A Comunidade Especial de Deus. Vamos imaginar os filhos de Israel acampados aos pés do Monte Sinai. Tratava-se de uma comunidade peregrina, a caminho da terra prometida. No Novo Testamento, o termo grego koinonia descreve a comunhão firme entre Deus e seus filhos através de todos os séculos. Ele também caracteriza o relacionamento íntimo que deve ser cultivado e mantido entre o povo de Deus. A ênfase da palavra se concentra na partilha de um relacionamento comum. Partilhamos juntos da família de Deus, sua comunidade atual. A linguagem do povo comum no mundo
helenista era o grego koiné. Vou ler de novo. A linguagem do povo comum no mundo helenista era o grego koiné. Ela denota algo partilhado com outros. Linguagem comum, propriedade comum, relacionamentos comuns, ideias comuns ou aquilo que se referia a todos. Das muitas formas da palavra comum, o conceito de comunidade é o mais dinâmico. Desde os dias dos patriarcas até a igreja do século XX, Deus sempre possuiu uma comunidade especial a quem ele chama de seu povo. Este termo será pesquisado em profundidade em capítulos posteriores. Subtítulo: A Bíblia e a Fraternidade. A Bíblia nos lembra repetidamente que nosso cristianismo não tem significação se vivermos isolados. João repisa que o relacionamento com Deus leva à comunhão uns com os outros. 1 João 1,3. Lemos a respeito de pessoas que se estenderam mutuamente a destra de comunhão. Gálatas 2,9. Paulo se alegra numa passagem sobre a cooperação, entre parênteses, comunhão no Evangelho, Filipenses 1,5, oferecida por uma determinada congregação. Uma das primeiras declarações sobre a vida da igreja que se iniciava foi que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2,42. Esses registros nos mostram que a primeira igreja levava realmente a sério a sua confraternização, jamais considerando a mesma como uma parte opcional da vida cristã. Os primeiros cristãos não concebiam um cristianismo consistindo apenas num relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Qualquer ligação pessoal com Deus, isolada de um relacionamento vital com a igreja, perderia todo o sentido. Nosso cristianismo não foi planejado para ser vivido isoladamente. Através de todo o Novo Testamento, conseguimos captar vislumbres da vitalidade da comunhão da igreja. Vemos a ênfase de Paulo sobre a vida corporativa quando ele lembra os coríntios, abre aspas, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, fecha aspas, 1 Coríntios 12, 13. No mesmo capítulo, ele fala a respeito do corpo de Cristo, abre aspas. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Fecha aspas. Está lá no capítulo 12, versículo 26. Tiago descreve igualmente a igreja como o povo que confessa suas faltas uns aos outros e, abre aspas, ora um pelos outros, fecha aspas, Tiago 5,16. Notamos, portanto, uma comunidade conhecida por sua hospitalidade e que gosta de estendê-la a outros. A igreja era o único lugar onde as pessoas podiam encontrar verdadeiro calor humano. Como este ensinamento sobre a comunhão se relaciona com a igreja reunida para um culto de adoração? Como nossa vida de oração se associa à da comunidade inteira? Nossos hinos, nossa prática de nos reunirmos em horas determinadas e nossa vida fora da Assembleia nos capacita a partilhar da vida em conjunto?
A Bíblia nos chama para examinar nossa comunhão à luz dos seus ensinos. Esta questão do relacionamento do indivíduo e do grupo é muito antiga. Ao que tudo mostra, a primeira igreja precisou enfrentá-la repetidamente, pois Paulo teve necessidade de lembrar muitas vezes às igrejas novas de que a fé bíblica é vivida em comunidade. Toda vez que o indivíduo procura quebrar a comunhão, Paulo parece ter chamado a atenção de seus leitores no sentido de que Deus desejava a comunhão. Veja 1 Coríntios 10, 16. Sempre que os, entre aspas, fortes na comunidade queriam ignorar os, entre aspas, fracos, o apóstolo trazia à memória deles que Deus os chama para viver em comunhão cristã. Veja Romanos 14, versículo 1 até Romanos 15, versículo 3. Nos dias de Paulo, assim como hoje, existem individualistas que se contentam em viver anonimamente afastado dos irmãos. Desde que os pontos-chave dos dias de Paulo são muito semelhantes aos nossos, podemos aprender bastante de uma análise dos mesmos. Subtítulo: Um lugar nosso. Vimos como a primeira igreja levava a sério a sua tarefa de ser uma verdadeira comunidade cristã. De fato, nenhuma outra se assemelha a ela. Os cristãos tinham muitos rivais religiosos. Vários dentre eles alegavam poder oferecer aquilo que o cristianismo também oferecia. Eles afirmavam oferecer esperança da salvação futura e um novo começo de vida. Mas o que não oferecia era uma vida comunitária. Só a igreja satisfazia esta necessidade vital. Um grande erudito clássico sugeriu que este conceito de comunidade explica a razão do extraordinário crescimento do cristianismo no primeiro século. Na antiguidade, milhares de pessoas saíam de suas terras procurando as cidades a fim de melhorar de vida. Esses indivíduos estavam separados de suas famílias e estes queridos e somente na igreja encontravam um lar. A comunidade cristã oferecia calor humano. Alguém estava interessado neles tanto aqui nessa terra como na vida futura. O estrangeiro encontrava ali um lugar onde as pessoas eram, abre aspas, membros um dos outros, fecha aspas. Não é de admirar que a igreja crescesse tanto. Comunidade alguma se assemelhava à dela. A comunidade da igreja abrangia muito mais do que convidar os amigos íntimos para uma reunião social, mas provia um ambiente positivo de acolhida para aqueles que queriam fazer parte dela. A igreja da antiguidade descobriu o segredo de sua força criando o tipo de comunidade que não podia ser encontrada em lugar algum. Este fato não sugere que nós também devemos ter hoje algo a oferecer? Nos últimos anos, temos visto cada vez mais evidência de que as pessoas precisam pertencer a algum tipo de sociedade e estão procurando um lugar em que seja reconhecido o seu valor. Como resultado da mobilidade de nossos tempos, esta necessidade tornou-se um fator destacado para grandes segmentos da população. As cidades maiores são compostas de uma massa de indivíduos anônimos. Os laços, porventura, existem nas cidades menores, foram cortados. E, com a família expandida, esses laços praticamente não existem. Subtítulo: Um chamado à fraternidade. Essas mudanças continuam da mesma forma que nos tempos antigos. Tiraram das pessoas qualquer senso de comunidade.
Desde que a igreja primitiva encontrou a fórmula de satisfazer essa necessidade de pertencer a um grupo, a igreja de hoje talvez possa também satisfazer o mesmo desejo e recuperar igualmente a sua vitalidade. Os sociólogos demonstram que a mobilidade e a falta de raiz produz resultados negativos em nossa vida. Necessitamos de um sentido de segurança. Quando as pessoas não lançam raiz, a vida familiar se desintegra e aumenta o índice de criminalidade. Se formos frequentemente obrigados a fazer mudanças rápidas, precisamos de uma zona estável e segura em algum ponto, a fim de podermos nos sentir em casa. É justamente nesse ponto que o papel representado pela igreja é importante. A igreja pode minorar a solidão e aquele sentimento de não pertencer a lugar algum, oferecendo uma comunidade e integração nela. A igreja ofereceu essas coisas às pessoas que se achavam afastadas dos seus no primeiro século. Aprendemos através da mensagem das Escrituras que Deus nos chama para esse mesmo tipo de fraternidade hoje. Devemos ser uma comunidade exclusiva que não se encontra em qualquer outro lugar. Muito bom esse primeiro capítulo. Próximo vídeo vamos ver o capítulo 2, que vai falar sobre o povo do grão de mostarda. Se você gostou, está gostando da leitura e estudo desse livro, Nossa Vida Juntos, um olhar para a fraternidade cristã, peço para que você aí já deixe o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo aqui. E se ficou alguma dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Teria o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. Se você mora longe, podemos fazer isso através de uma videochamada. E quem sabe você pode fazer parte aqui dessa comunidade, dessa fraternidade, tá bom? Fico feliz que você está investindo aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus também fica muito feliz de você estar investindo o seu tempo aí, tá bom? Não fique com dúvida, tá? Escreva para mim. E muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?